A Aurora Nascente, por Jacob Boehme. Tradução, apresentação e notas, Américo Sommermann. Terceira edição revista, Editora Polar. Décimo terceiro capítulo. Sobre a pavorosa, lamentável e desgraçada queda do reino de Lúcifer. Gostaria de convidar todos os homens orgulhosos, ávaros, invejosos e coléricos a olharem para este espelho. Nele, veriam a origem de seu orgulho, sua cobiça, sua inveja e sua cólera. E também qual há de ser seu fim e sua derradeira recompensa. Os eruditos produziram muitas e variadas monstruosidades sobre o início do pecado e a origem do demônio. Eles têm disputado entre si sobre isso. Cada um deles pensou ter apreendido a verdade, e contudo, isso permaneceu totalmente oculto a eles até hoje. Mas como a partir de agora, isso será inteiramente revelado, como num claro espelho, podemos presumir que o grande dia da manifestação ou revelação de Deus está próximo, quando a cólera e o fogo inflamado serão separados da luz. Por isso, ninguém deve se deixar cegar, pois nos aproximamos do tempo em que o homem recobrará tudo o que perdeu. A aurora desponta. É tempo de despertar do sono. Agora talvez alguém pergunte: qual é, pois, a fonte ou origem do primeiro pecado do reino de Lúcifer? Aqui é preciso fitar de novo a maior e mais alta profundidade da divindade e examinar de onde o rei Lúcifer tornou-se uma criatura e o que foi nele a primeira fonte do pecado. Os demônios e suas legiões, como também todos os homens ímpios que são engendrados na corrupção, queixam-se incessantemente de que Deus comete injustiça ao repudiá-los. Mesmo o mundo atual ousa dizer que Deus resolveu ou decretou nas deliberações de seu conselho que alguns homens seriam salvos e outros seriam danados. Diz, ademais, que Deus rejeitou o príncipe Lúcifer para que assim ele fosse uma representação da cólera de Deus. Como se o inferno e o mal tivessem existido desde toda a eternidade, e Deus, em seu plano, tivesse decretado que nesse inferno haveria criaturas. Assim, eles têm disputado entre si e se agitado para provar isso pelas Escrituras, enquanto não têm nem o conhecimento do verdadeiro Deus, nem o entendimento das Escrituras. Pois muitas coisas errôneas foram deduzidas das Escrituras. Cristo disse que o demônio foi um homicida e um mentiroso desde o início, e que ele não se manteve na verdade. João, capítulo 8, versículo 44. Mas visto que esses disputadores tão contumazes sustentam isso com tanta confiança e pervertem a verdade de Deus, transformando-a em mentira, fazendo de Deus um alterado e colérico demônio, que criou o mal e ainda por cima o quer,
então são todos homicidas e mentirosos, juntamente com o demônio. Pois assim como o demônio é o fundador e pai do inferno e da danação, e ele próprio erigiu e dispôs a qualidade infernal para lhe servir de assento real, assim também esses escritores são forjadores da mentira e da danação, pois ajudam o demônio a estabelecer suas mentiras e fazem de um Deus misericordioso, amoroso e pleno de ternura um homicida e tirano destruidor, e convertem em mentira a verdade de Deus. Pois Deus disse nos profetas: tão certo como eu vivo, não desejo a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. E está escrito nos Salmos: não és um Deus que ame o mal. Salmos capítulo 5, versículo 4. Além do mais, Deus deu leis aos homens, proibiu-lhes o mal e ordenou o bem. Pois se Deus quisesse o mal assim como o bem, então estaria dividido consigo mesmo, e com isso haveria destruição na divindade. Uma qualidade estaria em combate contra a outra, e uma destruiria a outra. Ora, de que maneira todas as coisas foram criadas? Ou de que maneira o mal teve sua primeira fonte, origem e início, é o que explicarei na maior simplicidade e na mais alta profundidade. Para esse fim, o Espírito convida e cita todos os homens desgarrados e enganados pelo demônio para virem e se apresentarem diante do espelho desta escola, onde poderão ver e inspecionar o demônio homicida até seu coração. Portanto, para quem não quiser guardar-se de suas mentiras, enquanto ainda pode, não haverá mais remédio para ele nem aqui, nem na vida futura. Quem semear com o demônio, também colherá com ele. No centro do relâmpago é mostrado e anunciado que a colheita já está toda branca, e logo cada um colherá o que tiver semeado. Aqui quero pôr o talento que me foi confiado para render, tal como me foi ordenado. Quem quiser negociar e aplicar comigo seu dinheiro, terá toda a liberdade de fazê-lo, seja ele cristão, judeu, turco ou pagão. Serão todos igualmente bem-vindos. Meus armazéns deverão estar abertos para todos. Aqui não se explora e não se engana. Ninguém deve temê-lo. E todos encontrarão justiça. Aqui cada um deve cuidar para negociar de tal maneira que possa trazer lucros ao seu mestre, pois temo que nem todos os comerciantes ficarão satisfeitos com minha mercadoria, uma vez que para muitos deles ela será desconhecida e estranha. Além disso, nem todos entenderão minha linguagem. Por isso, empenho cada um a se comportar com circunspecção e não supor que é rico e não pode tornar-se pobre. Tenho de fato maravilhosas mercadorias para vender. Nem todos saberão apreciá-las.
Se alguém se lançar sobre elas com toda a sua opinião própria, e isso vier a dar na sua perdição, deverá culpar apenas a si mesmo, pois precisa ter uma luz em seu coração, pela qual sua inteligência e sua alma sejam bem governadas. Sem isso, que não venha ao meu armazém, ou suas expectativas seriam decepcionadas, pois a mercadoria que tenho para vender é muito preciosa e distinta, e requer inteligência penetrante. Por isso, cuida para não subir onde não vires escada, senão cairás. Mas para mim, a escada de Jacó foi mostrada, por meio da qual subi até o céu e recebi as mercadorias que tenho para vender. Se alguém quer subir depois de mim, que tome cuidado para não estar bêbado, pois tem de cingir a espada do Espírito, pois tem de subir através de um horrível abismo, e muitas vezes sua cabeça sentirá vertigens. Além disso, terá de passar através do reino do inferno, e ali sentirá ou experimentará quantas injúrias e escárnios terá de sofrer. Nesse combate tive de sofrer muitas provas rudes para o meu coração. Meu sol muitas vezes eclipsou-se para mim, mas tornou a aparecer. E quanto mais vezes eclipsou-se, mais claro e brilhante reapareceu. Não escrevo isso para meu próprio louvor, mas para que não desesperes se te ocorrer o mesmo. Pois aquele que entre o céu e o inferno quer combater o demônio, deve esperar trabalhos muito grandes, uma vez que ele é príncipe bem poderoso. Por isso, tem cuidado de vestir a armadura do Espírito. Sem isso, nem venha ao meu armazém, pois minhas mercadorias te trariam prejuízo. Tens de renunciar ao demônio e ao mundo se queres entrar neste combate. Do contrário, não vencerás. Mas se não venceres, deixa meu livro de lado e fica onde estás. Se não, receberás triste recompensa. Não te enganes. Deus não se deixa escarnecer. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Verdadeiramente a passagem é estreita, através das portas do inferno, para aquele que quer chegar até Deus. Ele deve esperar muitas investidas e atritos da parte do demônio, pois a carne do homem é bem tenra e bem delicada, e o demônio é bem rude, bem duro e, além disso, tenebroso, ardente, amargo, adstringente e frio. Os dois vão muito mal juntos.
Por isso, como introdução a este grande mistério, advirto e exorto sinceramente o leitor para que, se não entende estes assuntos, mas tem um verdadeiro desejo de compreendê-los, reze a Deus pelo seu Espírito Santo, para que lhe conceda a luz para isso. Sem essa luz ou iluminação, não compreenderás este mistério, pois no espírito do homem há fortes barreiras diante disso, que é preciso antes romper, e nenhum homem pode fazê-lo, pois esse poder pertence apenas ao Espírito Santo. Por isso, se queres ter uma porta aberta para a divindade, tens de caminhar no amor de Deus. Eis o que eu tinha a dizer para a tua instrução. Agora presta atenção. Cada anjo foi criado no sétimo espírito-fonte, que é a natureza. De onde seu corpo foi configurado, ele foi dado como propriedade. E o anjo em si mesmo é livre como a inteira divindade. Fora de si, ele não tem nenhum impulso. Seu impulso e movimento estão em seu corpo. Em seu modo de ser, ele é como o Deus universal. Sua luz, seus conhecimentos e sua vida são engendrados segundo o modo que é engendrado o inteiro ser divino, pois seu corpo é o espírito da natureza condensado ou compactado e encerra os outros 6 espíritos, que se engendram no corpo exatamente como na divindade. Ora, Lúcifer teve o corpo mais brilhante, belo e poderoso entre todos os príncipes de Deus no céu. E a luz que ele possuía e que era continuamente engendrada em seu corpo, incorporava-se ao coração ou Filho de Deus, como se constituíssem uma só coisa. Mas quando ele viu que era tão belo e sentiu sua geração mais interior e seu grande poder, seu espírito, que ele engendrou em seu corpo e é seu espírito anímico, seu filho ou seu coração, elevou-se na intenção de sobrepujar a geração divina e colocar-se acima do coração ou filho de Deus. Nota aqui a profundidade. Na fonte mediana ou central, que é o coração, eleva-se a geração. A qualidade adstringente reaciona as qualidades amarga e quente. Então a luz se acende. Ela é o Filho de Deus, e em seu corpo ele é perpetuamente impregnado por ela, e ela o ilumina e o torna vivo. Ora, essa luz foi tão bela em Lúcifer que ultrapassou o brilho dos céus. E nessa luz encontrava-se o perfeito discernimento, pois todos os 7 espíritos-fonte engendravam essa luz. Mas, como os 7 espíritos-fonte são o Pai da luz e podem conduzir a geração da luz conforme sua vontade, a luz não pode elevar-se mais do que os espíritos-fonte permitem. Mas quando a luz é engendrada, então ilumina todos os 7 espíritos-fonte, de modo que todos os 7 são
ou se tornam inteligentes, e todos os 7 entregam sua vontade para a geração da luz. Ora, cada um deles tem o poder de alterar sua vontade no engendramento da luz, conforme a necessidade. Quando isso ocorre, o espírito engendrado dos 7 não pode mais ser tão triunfante, mas tem de depor seu esplendor. E é por isso que todos os 7 espíritos têm pleno poder, cada um deles tem as rédeas na mão, a fim de que possam reter o espírito engendrado e não deixá-lo triunfar mais do que lhe convém. Mas os 7 espíritos que estão no anjo, que engendram a luz e a inteligência, estão ligados ou unidos ao Deus universal, de modo que não podem qualificar ou operar com mais força ou veemência que o próprio Deus, pois são apenas parcela do todo e não o próprio todo, porque Deus os criou de si para que pudessem qualificar da mesma forma e maneira que Ele. Ora, os espíritos-fonte em Lúcifer não agiram assim. Quando viram que estavam na mais brilhante supremacia, moveram-se com tamanha violência que o espírito engendrado por elas tornou-se inteiramente ígneo e elevou-se na fonte do coração como uma virgem louca. Se os espíritos-fonte tivessem qualificado tão benignamente como o haviam feito antes de se tornarem criaturais, quando ainda estavam universalmente em Deus, antes da criação, então também teriam engendrado um filho ou um espírito amável e doce, que teria sido semelhante ao Filho de Deus, e a luz em Lúcifer e o Filho de Deus teriam sido uma única coisa, uma única qualificação ou operação, um único terno impulso, abraço e afetuoso. Pois a grande luz, que é o coração ou Filho de Deus, teria jogado suave e graciosamente com a pequena luz em Lúcifer, como com um pequeno filho, e o pequeno filho em Lúcifer deveria ter sido o amado irmão do coração, filho ou luz de Deus. Eis o fim para o qual Deus Pai criou os anjos. Assim como Ele é múltiplo em suas qualidades e em seu jogo de amor, suas diversidades são incompreensíveis ou inabarcáveis, assim também os pequenos filhos espirituais ou as pequenas luzes dos anjos, que são semelhantes ao Filho de Deus, deveriam jogar amavelmente na grande luz diante do coração, Filho ou luz de Deus, para que assim a alegria pudesse crescer no coração de Deus e assim pudesse haver em Deus como que uma cena ou jogo santo. No anjo, os 7 espíritos da natureza deviam jogar e se elevar amavelmente em Deus, seu Pai, como haviam feito antes de serem criaturais, e deviam regozijar-se em seu filho recém-nascido, que teriam engendrado de si mesmos, e é a luz e a inteligência do corpo deles. E essa luz deveria elevar-se suavemente no coração de Deus e regozijar-se na luz de Deus, como um filho com sua mãe. Teria havido ali um amor cordial, abraços ternos, afetos suaves e deliciosos,
Nesses impulsos, o tom teria se elevado e soado, como clarões e cânticos de louvor e de júbilo, e todas as qualidades teriam se regozijado com estes clarões, e cada espírito ou qualidade teria cumprido sua obra divina, como o próprio Deus Pai o faz. Pois os 7 Espíritos de Deus tinham perfeito conhecimento disso, uma vez que estavam unidos e atuavam com Deus Pai, de modo que podiam ver, sentir, provar, aspirar e ouvir tudo o que Deus, seu Pai, fazia. Mas quando eles se elevaram numa inflamação acerba, agiram contra o direito de natureza, de maneira diferente que Deus Pai agia. E isto tornou-se uma fonte contrária à divindade universal, pois eles inflamaram o salitre do corpo e engendraram um filho poderosamente triunfante, que na qualidade adstringente era duro, rude, tenebroso e frio. Na qualidade doce era ardente, amargo e ígneo. O tom era uma pavorosa explosão de fogo. O amor era uma arrogante inimizade contra Deus. E então a noiva, inflamada no 7º espírito da natureza, postou-se ali como um animal orgulhoso. Pensou que estava acima de Deus e que não havia nada semelhante a ela. O amor esfriou-se. O coração, filho ou luz de Deus, não podia mais tocá-la, pois havia entre eles uma vontade contrária. O coração de Deus movia-se na doçura e no amor, e o coração do anjo, de Lúcifer, movia-se inteiramente nas trevas, na dureza, no frio e no fogo. Ora, o coração de Deus devia qualificar-se com o coração do anjo, mas isso não era possível, pois aquilo era duro contra brando, azedo contra doce, trevas contra luz, fogo contra um suave calor e ruído rude contra cânticos amáveis. Escuta, Lúcifer. A quem se deve culpar pelo fato de teres te tornado demônio? É a Deus, como dizes em tuas mentiras? Ah, não. É a ti mesmo. Os espíritos fonte em teu corpo, que é tu mesmo, engendraram-te tal filho. Não podes dizer que Deus tenha inflamado o salitre de que Ele te formou, mas foram teus espíritos fonte que causaram isso, quando já eras príncipe e rei de Deus. Por isso és mentiroso e homicida, quando dizes que Deus te criou assim e te expulsou do teu lugar sem motivo suficiente. Pois todas as legiões ou hostes do céu testemunham contra ti
que o estado em que a qualidade colérica se encontra em ti é tua própria obra. Se isso não é verdade, apresenta-te diante da face de Deus e justifica-te. Mas bem sabes, sem isso, qual é a verdade. E não ousarias lançar os olhos sobre ele. Não seria vantajoso para ti obter um beijo amigável da parte do Filho de Deus, que te traria um refrigério? Se estás certo, apenas olhes para ele. Talvez possas ser curado. Mas não é assim. Outro está sentado no teu trono. É a ele que se abraça. Ele é um filho obediente ao seu pai e age conforme a ação do pai. Espera um pouco mais e o fogo infernal te acariciará. Enquanto isso, contenta-te com este aviso, até que te ocorra algo mais. Em breve perderás tua coroa. Agora alguém poderia perguntar: qual é, pois, propriamente em Lúcifer, a oposição contra Deus, pela qual foi expulso de seu posto? Vou mostrar exatamente aqui o núcleo e o coração de Lúcifer. E então verás o que é um demônio e como ele tornou-se um demônio. Por isso, cuida-te. E não o convida para estar entre o número de teus convivas, pois ele é um inimigo jurado de Deus, de todos os anjos e dos homens. E isso em sua eternidade. Ora, se compreendes e percebes isso corretamente, não farás de Deus um demônio, como fazem alguns que dizem que Deus criou o mal, e ademais quer que alguns homens se percam. Esses homens ajudam o demônio a multiplicar suas mentiras e atraem sobre eles severo julgamento, por perverterem a verdade de Deus e assim transformá-las em mentiras. Agora observa. A inteira divindade tem em sua geração mais íntima ou inicial, em seu núcleo ou cerne, uma acerbidade aguda e terrível, onde a qualidade adstringente é uma atração excessiva, compacta, dura, tenebrosa e fria, semelhante a um inverno de rigoroso e insuportável frio, que faz com que a água torne-se gelo. Observa, se num tal inverno severo o sol fosse suprimido, que frio e que trevas densas e rudes não adviriam. Vida alguma poderia subsistir ali. É dessa maneira que a qualidade adstringente está em Deus no núcleo ou cerne mais interior em si mesma, e apenas para si
considerada separadamente das outras qualidades, pois a rigidez produz a concentração e aglutinação e a consistência de um corpo. A dureza o desumecta, de modo que ele torna-se criatural. E a qualidade amarga é uma fonte ou qualidade dilacerante, penetrante e cortante, pois quebra e divide a qualidade dura e adstringente e produz a mobilidade. Entre essas duas qualidades, do rude atrito, furiosa dilaceração e fogosa tormenta que se eleva nas qualidades amarga e fria, ou adstringente, é engendrado o calor, como uma forte e colérica inflamação que irrompe como uma violenta explosão de fogo. Dali resulta o duro tom, e nessa ascensão ou saída, ele é encerrado e fixado na qualidade adstringente, de modo que se torna um corpo que tem consistência. Se nesse corpo já não houvesse outra qualidade que pudesse adoçar a acerbidade dessas 4 qualidades, ali haveria apenas perpétua inimizade, pois a qualidade amarga estaria contra a qualidade adstringente, na qual se agitaria e a dividiria até dissipá-la. A qualidade adstringente também estaria contra a qualidade amarga, e a contrairia e aprisionaria até não lhe permitir sua própria ação. E o calor também estaria contra as outras duas, que ele tornaria, pela sua violenta saída e inflamação, ardentes e furiosas, pois ele é inteiramente contrário ao frio. Assim, o tom seria uma grande inimizade em todas as outras, pois penetraria por toda parte com violência, como um alucinado. Assim é a geração mais profunda, íntima e oculta de Deus, segundo a qual ele chama a si mesmo um Deus colérico e zeloso, como vemos nos 10 mandamentos sobre o Monte Sinai. Êxodos, capítulo 20, versículo 5 e Deuteronômio, capítulo 5, versículo 9. E nessa espécie de qualidade reside o inferno e a perdição eterna, como também a inimizade eterna e a caverna de homicídio. E é uma criatura desse gênero que o demônio se tornou. Mas como agora ele é um inimigo jurado de Deus, e apesar disso há aqueles que, em suas disputas, sustentam o demônio, pretendendo que Deus quer o bem e o mal, e predestinou alguns homens para a danação, o Espírito de Deus cita-os a virem diante deste espelho, sob pena de reprovação eterna. Nele, seus corações poderão abrir-se e poderão ver o que é Deus, o que é demônio, ou como ele tornou-se demônio. Se teu coração não está encadeado na morte pelas tuas maldades e blasfêmias, e mergulhado em horríveis pecados, com a intenção de não desatar dali, desperta e olha. Tomo por testemunhas o céu e a terra, as estrelas e os elementos, todas as criaturas e o próprio homem em toda a sua substância. E isso será provado nítida e claramente em seu devido lugar, por todas as coisas que acabo de enumerar, e particularmente pela criação de todas as criaturas. Se não te contentares com isso, roga a Deus para que abra o teu coração
e conhecerás e verás o céu, o inferno e mesmo a inteira divindade em todas as suas qualidades. Então deixarás de justificar o demônio. Não cabe a mim abrir teu coração. Agora observa a verdadeira geração de Deus. Olha, como expus acima, a geração de Deus em seu ser mais íntimo, nessas 4 qualidades, é assim a serpa ou severa. Mas tens de entender isso exatamente. A qualidade adstringente é assim mordaz ou acerba em si mesma, em sua própria qualidade. Porém, ela não está sozinha ou separada das outras, nem é engendrada de e em si mesma, de tal modo que seja livre. Mas os outros 6 espíritos ou qualidades a engendram e também a têm pelas rédeas, e podem deixar o poder dela ir tão longe quanto queiram, pois a suave fonte de água é o corretivo da qualidade adstringente. Ela a tempera ou suaviza, de modo que se torna branda, doce e mole, e mesmo inteiramente luminosa. Mas que ela seja tão mordaz ou acerba em si mesma, é para que através de sua concentração um corpus, possa ser configurado. Do contrário, a divindade não subsistiria, muito menos uma criatura. E nessa acerbidade, Deus é um Deus penetrante, que tudo apreende e tudo abarca, pois a geração e a acerbidade de Deus é assim por toda parte. Mas se posso descrever a divindade em sua geração num pequeno círculo, na mais alta profundidade, então ela é assim. Supõe que houvesse diante de ti uma roda composta de 7 rodas, uma imbricada na outra, de maneira que ela pudesse ir para todos os lados, para frente, para trás e obliquamente, sem precisar voltar-se. Que uma roda em sua rotação sempre engendrasse as outras, sem que nenhuma delas deixasse de ser visível, e que as 7 rodas, em suas rotações, sempre engendrassem o eixo no centro, que permaneceria sempre livre e sem alteração, quer as rodas fossem para frente, para trás, obliquamente, para cima ou para baixo. O eixo sempre engendrasse os raios, de modo que em sua rotação eles se dirigissem do eixo para o cubo da roda, e, contudo, nenhum raio desaparecesse, mas continuassem rodando assim uns com os outros. E elas, as rodas, fossem para onde o vento as impelisse, sem precisarem se virar. Agora nota o que te indico. As 7 rodas são os 7 Espíritos de Deus, que engendram perpetuamente uns aos outros. E é como o rodopio de uma roda em cujo interior haveria 7 rodas umas nas outras, onde uma sempre giraria de maneira diferente que a outra em seu oposto, e os aros das 7 rodas estariam ligados uns nos outros, como num globo esférico.
E, contudo, poderiam ser vistas todas as 7 rodas ao mesmo tempo, cada uma em sua própria rotação, como também todo o conjunto com seus aros, seus raios e seus eixos. E os eixos no centro formariam um único eixo, que, na rotação, poderia ir para qualquer direção. As rodas engendrariam perpetuamente esses eixos, que engendrariam perpetuamente os raios nas 7 rodas. Contudo, roda, eixo, cubo e raio algum deixaria de ser visto. E essa roda com 7 rodas seria uma única roda e iria sempre para frente, para onde quer que o vento a impelisse. Agora observa as 7 rodas umas nas outras, que engendram perpetuamente umas às outras, que vão para todos os lados. Contudo, nenhuma deixa de ser vista, nem vira para trás. São os 7 Espíritos fonte de Deus Pai, que engendram em cada roda um eixo, e não são 7, mas um único eixo que se adapta a todas as 7 rodas. Esse único eixo é o coração, ou o corpo mais interior das rodas, em cuja força as rodas giram, e ele significa o Filho de Deus, que todos os 7 Espíritos de Deus Pai engendram perpetuamente em seu círculo. Ele é o Filho de todos os 7 Espíritos. Todos eles qualificam-se ou operam em sua luz. Ele está no centro da geração, mantém os 7 Espíritos juntos, e eles, em sua geração, também realizam sua rotação com ele. Isto é, quer se dirijam para cima, para baixo, para trás, para frente ou para o lado, o coração, ou Filho de Deus, está sempre no meio e sempre se adapta a cada espírito fonte. Assim, não há 7 corações de Deus, mas apenas um, que é perpetuamente engendrado de todos os 7 Espíritos, e é o coração e a vida de todos os 7 Espíritos. E os raios que são perpetuamente engendrados dos eixos e das rodas, que na rotação adaptam-se a todas as rodas, e além disso, os cubos nos quais os raios estão e dos quais são engendrados, significam Deus Espírito Santo, que sai do Pai e do Filho, como os raios saem dos eixos e das rodas, e, contudo, também permanecem na roda. Ora, assim como os raios são múltiplos e realizam perpetuamente juntos o giro da roda, assim também o Espírito Santo é o principal obreiro na roda de Deus, e forma e configura tudo na inteira divindade. Assim como a roda tem 7 rodas uma na outra e um eixo que se adapta a todas as 7 rodas, e todas as 7 rodas rodam num eixo, assim também Deus é um Deus único, com 7 Espíritos fonte um no outro, onde um engendra perpetuamente o outro, e contudo são um único Deus. Como todas as 7 rodas são uma única roda. Agora observa. A roda, no conjunto de sua corporificação,
significa a qualidade adstringente, que aglutina a inteira corporificação do ser divino, a retém e a consolida, de modo que tenha consistência. A fonte da água suave é engendrada do impulso ou ascensão do espírito, pois quando a luz se engendra no calor, a qualidade adstringente é como que terrificada em sua grande alegria, e é como se ela se submetesse e se atenuasse, de modo que a dura essência corporal precipita-se como uma doçura. Então, a explosão ou jorro da luz se eleva na qualidade adstringente de maneira suave, trêmula e estremecendo, o que agora na água é a qualidade amarga. E a luz seca essa água e a torna alegre e doce. Ali dentro residem a vida e a alegria, pois então a explosão ou relâmpago se eleva em todas as qualidades, como a roda acima mencionada que faz sua rotação. Então todos os 7 espíritos se elevam uns nos outros e engendram-se como num círculo. A luz é brilhante no meio, ou centro, dos 7 espíritos, e brilha de pronto em todos os espíritos. E ali, todos os espíritos triunfam e se regozijam na luz. Assim como as 7 rodas giram ao redor de um único eixo, como sendo o coração que as retém, e elas retêm o eixo, assim também os 7 espíritos engendram o coração, e o coração retém os 7 espíritos. E ali elevam-se vozes e alegrias divinas, e há amáveis carícias e abraços. Pois quando os espíritos se movem, circulam e se elevam uns nos outros com sua luz, então a vida é perpetuamente engendrada, porque um espírito dá continuamente seu sabor ao outro, isto é, impregna o outro. Assim um experimenta e sente o outro, e no som um ouve o outro. E o som ou tom irrompe de todos os 7 espíritos em direção ao coração, e se eleva no coração no relâmpago da luz. E ali elevam-se as vozes e a alegria do Filho de Deus, e todos os 7 espíritos triunfam e se regozijam no coração, o Filho de Deus, cada um segundo a sua qualidade. Pois na luz, na água suave, toda a adstringência, dureza, amargor e calor são tornados doces e agradáveis. E então nos 7 espíritos há apenas um combate alegre e uma geração maravilhosa, como um espelho santo ou um jogo divino da divindade. Mas seu engendramento acerbo, do qual tratei acima, permanece oculto como um núcleo, pois ele é adoçado ou suavizado pela luz e pela água suave. Assim como uma maçã azeda, amarga e verde é levada pelo sol a tornar-se boa para comer, e contudo todas as suas qualidades são sentidas, assim também a divindade conserva todas as qualidades, mas num doce combate, semelhante a um jogo agradável.
Mas se os espíritos-fonte exaltassem a si mesmos, penetrassem subitamente uns nos outros, magoando-se e atritando-se rudemente, a água suave seria expulsa pela compressão e o calor colérico se inflamaria. Então o fogo de todos os 7 espíritos se elevaria, como fez em Lúcifer. Essa é a verdadeira geração da divindade, como foi assim na eternidade em toda parte e permanecerá assim por toda a eternidade. Mas no reino de Lúcifer, o destruidor, ela tem um modo semelhante ao que escrevi anteriormente sobre o furor ou cólera. E neste mundo, que está agora meio inflamado, ela também tem uma maneira diferente e continuará assim até o dia da restauração, de que falarei quando tratar da criação deste mundo. Ora, o reino de Lúcifer também foi criado no salitre magnífico, amável e celeste, ou nas qualidades divinas, sem movimento algum maior que os outros reinos. Pois quando Lúcifer foi criado, era inteiramente perfeito. Era o mais belo príncipe no céu, adornado e revestido da mais brilhante claridade. Pois quando Lúcifer foi criado, era inteiramente perfeito. Era o mais belo príncipe no céu, adornado e revestido da mais brilhante claridade do Filho de Deus. Mas se Lúcifer tivesse sido alterado e corrompido no movimento da criação, como ele pretende, então nunca teria tido sua perfeição, beleza e claridade, mas teria sido, desde o início, um demônio furioso e tenebroso, e não um querubim. Sobre o glorioso nascimento e a beleza do rei Lúcifer. Olha tu, espírito de morte e mentira. Quero descrever aqui teu real nascimento, como foste em tua criação, como Deus te criou, de que beleza fostes revestido e para que fim Deus te criou. Se dizes algo diferente disso, mentes, pois o céu e a terra e todas as criaturas, e mesmo a inteira divindade, testemunham contra ti que Deus te criou de si mesmo, para seu louvor, para ser um príncipe rei de Deus, do mesmo modo que os príncipes Miguel e Uriel. Agora observa. Quando Deus se moveu para a criação e quis formar criaturas em seu corpo, Ele não inflamou os espíritos fonte. Do contrário, eles teriam ardido eternamente. Mas moveu-se com inteira suavidade na qualidade distringente, a qual contraiu e consolidou o salitre divino, de modo que este tornou-se um corpo. Assim, a inteira força divina de todos os 7 espíritos-fonte dessa região ou lugar, até onde os anjos podem chegar, foi encerrada no corpo
e tornou-se propriedade do corpo, e não pode ser destruída, nem jamais o será pela eternidade, mas deve permanecer propriedade do corpo eternamente. Ora, a força de todos os 7 espíritos-fonte, contraída e corporificada, teve desde então sua propriedade no corpo e elevou-se no corpo da manifestação divina e engendrou-se segundo a maneira que a inteira divindade engendra-se de todos os 7 espíritos-fonte. Uma qualidade também engendrou perpetuamente as outras, e isso sem que nenhuma delas jamais tenha faltado, tudo como na inteira divindade. O corpo inteiro da manifestação divina também engendrou-se no ternário, tal como a divindade engendra-se no ternário exteriormente ao corpo da manifestação divina. Mas eis o que devo expor aqui, a saber, que o rei Lúcifer foi corporificado do conjunto de seu reino inteiro, como coração de todo o recinto ou região que sua legião angélica abarcava quando foi criada, isto é, do círculo ou região em que com seus anjos tornou-se criatura, e que, antes da criação, Deus havia decretado em si mesmo como um espaço ou extensão para um reino. Tal círculo ou região do reino de Lúcifer compreende o céu criado e este mundo, as profundezas da terra e de toda a circunferência deste mundo, material temporal. Os seus príncipes fontes, que são os seus conselheiros, foram assim como todos os seus outros anjos, criados segundo as qualidades. Contudo, é preciso que saibas que cada anjo tem em si todos os 7 espíritos, mas entre os 7, um é o principal. Agora olha, quando o rei Lúcifer foi corporificado como abarcando em si todo o seu reino, instantaneamente, na mesma hora e no mesmo instante em que ele foi corporificado, a geração da Santa Trindade de Deus, que ele, Lúcifer, tinha em seu corpo em propriedade, elevou-se e engendrou-se como em Deus, fora da criatura. Entende? Na liberdade, não substancialmente, mas como o fogo brilha através do ferro candente e o ferro permanece ferro, ou como a luz preenche as trevas quando a fonte tenebrosa é mudada em luz ou em alegria, e, contudo, continua a treva no centro, onde é entendida a natureza, pois um espírito é preenchido apenas pela majestade. Pois na conglomeração do corpo de Lúcifer, a geração também elevou-se com grande triunfo, como em um rei recém-nascido em Deus. E os 7 espíritos-fonte elevaram-se de maneira totalmente alegre e triunfante. E no mesmo instante e no mesmo momento, a luz foi engendrada dos 7 espíritos no centro do coração de Lúcifer, e saiu como um recém-nascido filho do rei. E num instante, num piscar de olhos, esse filho iluminou, do centro do coração, o corpo dos 7 espíritos-fonte, ou qualidades. E a luz do Filho de Deus o iluminou a partir do exterior.
pois o engendramento do novo filho no coração de Lúcifer também penetrou através de todo o corpo e foi glorificado e gratificado pelo Filho de Deus, que é distinto do corpo, com a maior beleza do céu, segundo a beleza do Filho de Deus, e foi para ele como um coração amado ou uma propriedade com a qual toda a divindade qualificou-se. Também no mesmo instante, o filho recém-nascido no coração saiu da luz de Lúcifer através de sua boca, qualificou-se como o Espírito Santo de Deus e foi recebido com a maior alegria, como um irmãozinho querido. Eis como era então essa bela noiva. O que posso escrever doravante a seu respeito? Ela não foi um príncipe de Deus e o mais belo de todos? Não esteve no amor de Deus como um filho querido? Sobre o terrível, orgulhoso e para sempre lamentável início do pecado, a mais alta profundidade. Nota aqui. Quando o rei Lúcifer foi constituído tão bela, suprema, elevada e santamente, deveria então ter começado a louvar, celebrar e honrar a Deus, seu Criador, e deveria ter agido como seu Criador agia. A saber, Deus, seu Criador, qualificou ou operou suave, graciosa e alegremente, e em Deus um Espírito fonte sempre ama o outro, caminha com o outro e ajuda continuamente o outro a produzir formas e configurações na pompa celeste. Com isso, configurações e vegetações soberbas, como também cores e frutos incontáveis, elevam-se perpetuamente na pompa celeste. É isso que os Espíritos Fonte fazem em Deus, e isso é em Deus como um divertimento ou jogo santo. Agora olha, como então em Deus corporificou ou conglomerou de si mesmo as criaturas eternas, elas não devem qualificar na pompa celeste exatamente da mesma maneira que ele. Não, pois não foi com esse fim que elas foram configuradas. O Criador havia conglomerado o corpo dos anjos de uma maneira mais compacta do que ele em sua divindade, para que as qualidades fossem mais firmes e compactas, e o tom ou som se tornasse mais claro ou nítido, para que, quando as 7 qualidades engendrassem no anjo a luz e o espírito ou entendimento no centro do coração, esse espírito, que na luz do coração se dirige para a boca e dali para a força divina, pudesse, como um som claro, cantar e ressoar na força de todas as qualidades, como uma música amável em Deus, e pudesse, na operação ou qualificação de Deus, elevar-se como uma voz cordial e deliciosa no ato operativo de Deus. Quando o Espírito Santo formasse frutos celestes, o tom que devia sair do anjo em louvor de Deus também devia estar ou cooperar na formação do fruto, e o fruto, por sua vez, devia ser o alimento do anjo.
E também é por isso que pedimos no Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Para que esse tom ou som ou essa palavra nos dai, que de nosso centro de luz, através de nosso espírito anímico, lançamos como nossa boca para fora de nós, para a força divina, possa, como um cooperador ou um cogerador, concorrer para a formação do nosso pão cotidiano na força divina, que em seguida o Pai nos dá por alimento. Então, quando o nosso tom é assim incorporado ao tom de Deus, e assim o fruto é formado, isso tem de ser muito bom para nós. Estamos no amor de Deus e temos esse alimento à nossa disposição como por direito de natureza, uma vez que nosso espírito, estando no amor de Deus, ajudou a compô-lo e a formá-lo. Nisso encontra-se a mais íntima e maior profundidade de Deus. Ó homem, considera-te. Esclarecerei isso mais amplamente em seu devido lugar. Ora, esse é o fim para o qual Deus criou os anjos. E é isso que eles fazem, pois o espírito anímico deles, que no centro ou coração eleva-se de sua luz na força de todos os espíritos-fonte, também dirige-se para sua boca. Assim como Deus, Espírito Santo, sai do Pai e do Filho e ajuda a tudo formar em Deus, isto é, na natureza divina, e a tudo exprimir através do mercúrio, som ou linguagem, como também através dos jogos da alegria. Pois assim como na natureza Deus opera toda espécie de formas, imagens, frutos, vegetações e cores, os anjos também cooperam com isso sem esforço. E mesmo que apenas brincassem como crianças, se regozijassem com as belas flores da primavera celeste e conversassem numa grande simplicidade, esse tom ou conversação se elevaria no salitre divino e concorreria ou cooperaria com ele em suas operações e formações. Tens muitos exemplos disto neste mundo, onde há muitas criaturas ou homens que não podem olhar uma coisa sem corrompê-la, por causa do veneno que está na criatura. Por outro lado, há alguns homens, como também animais e outros seres criados que, com seu som ou sua palavra, podem corrigir a corrupção que há em uma coisa e levá-la a uma qualidade regular. Isso é então a força divina, a qual todas as criaturas estão submetidas, pois nada vive nem se move
que não viva e se mova em Deus. E Deus, Ele mesmo, é tudo. E tudo que é configurado dele. Quer provenha do amor ou da cólera. A veia fonte do pecado. Quando Lúcifer adquiriu assim seu caráter real, de modo que seu espírito elevou-se nele no ato de sua formação e configuração, foi acolhido perfeita e amorosamente por Deus e foi colocado na glorificação. No mesmo instante, ele deveria ter começado sua obediência de maneira angélica e deveria ter se movido em Deus conforme Deus se movera, como um filho querido na casa de seu pai. E foi o que ele não fez. Mas quando sua luz foi engendrada em seu coração e os espíritos fonte foram instantaneamente impregnados e qualificados pela grande luz, eles foram tão viva e alegremente afetados que se elevaram em seu corpo contra o direito da natureza e começaram uma qualificação mais alta, soberba e pomposa do que a de Deus. Mas quando os espíritos fonte, se exaltaram assim e triunfaram com tamanho ardor um no outro e elevaram-se contra o direito da natureza, inflamaram-se em demasia. A qualidade adstringente, em particular, contraiu o corpo com tanta força que a água suave secou. E o relâmpago poderoso, grande e brilhante, que na água suave elevara-se no calor, de onde a qualidade amarga eleva-se na água suave, atritou-se com a qualidade adstringente com tão terrível força que era como se fosse despedaçar-se de tamanha alegria. Pois o relâmpago foi tão brilhante que era como que insuportável para os espíritos fonte ou qualidades. Por isso a qualidade amarga tremeu e se atritou tão rudemente com a qualidade adstringente que o calor inflamou-se contra o direito da natureza, e a qualidade adstringente também secou a água suave com sua rude contração. Mas então a qualidade quente foi tão violenta e ardente que tirou a força da qualidade adstringente, pois o calor nasce na fonte da água suave. Ora, como a água suave foi ressecada pela contração da qualidade adstringente, então o calor não podia mais produzir chama nem luz alguma, pois a luz nasce na gordura ou oleosidade da água. Mas luzia como um ferro quente abrasado, que ainda não está totalmente incandescente e tampouco está totalmente tenebroso. Se lançasses no fogo uma pedra muito dura, poderia deixá-la exposta ao grande calor por tanto tempo quanto quisesses e ela não se inflamaria, pois ela tem pouquíssima água ou oleosidade. Assim, o calor inflamou a água ressecada e a luz não podia mais elevar-se nem acender-se, pois a água foi ressecada e inteiramente consumida pelo fogo ou grande calor. Não se deve pensar que foi porque o espírito de água ou doce, que habita todas as 7 qualidades, tenha sido consumido, mas porque sua qualidade ou sua predominância foi mudada
numa qualidade sombria, quente e acerba. Pois foi aí, nesse lugar, que se deu a origem e o início da qualidade azeda, que agora também é herança deste mundo. E de modo algum é assim em Deus no céu, tampouco em anjo algum, pois ela é e significa uma morada de perturbações e misérias, uma ausência do bem. Quando isso ocorreu, os espíritos-fonte atritaram-se uns com os outros, segundo o modo e maneira que descrevi anteriormente, empregando a figura das 7 rodas, pois sempre procuraram elevar-se uns nos outros e experimentar-se reciprocamente, ou impregnar-se mutuamente, o que é o princípio da vida e do amor. Mas então em todos os 7 espíritos havia apenas um calor ígneo, uma infecção fria e acerba. E assim uma má qualidade provou a outra, o que fez com que todo o corpo de Lúcifer se tornasse colérico, pois o calor estava contra o frio e o frio contra o calor. Como a água suave estava ressecada, então a qualidade amarga, que resultara do primeiro relâmpago e fora engendrada quando a luz se acendeu, introduziu-se no corpo de Lúcifer através de todos os espíritos ou qualidades, como se quisesse destruir o corpo, trazendo a desordem e a violência, e sendo como o mais maléfico veneno. Dali resultou o primeiro veneno, devido ao qual nós, homens desditados, temos de sofrer neste mundo, e devido ao qual a amarga e venenosa morte veio à carne. Ora, foi nessa tempestade e nesse dilaceramento que a vida foi engendrada em Lúcifer, isto é, seu querido filho, no círculo do seu coração. Que espécie de vida e de filho querido foram, deixo a consideração da alma racional. Pois tal qual foi o pai, tal foi também seu filho. A saber, uma fonte tenebrosa, adstringente, fria e infecta. E o amor que estava na qualidade amarga tornou-se, por seu sabor pungente, uma inimizade entre todos os espíritos-fonte no corpo do orgulhoso rei. Ora, mediante a agudez ou pungência da qualidade amarga, o tom elevou-se assim no coração, no querido filho recém-nascido, através do calor, da água ressecada e da qualidade adstringente e dura. Então o espírito saiu, e como fora engendrado no coração, assim saiu pela boca. Mas foi um conviva bem-vindo diante de Deus e em Deus, como também diante dos santos anjos dos outros reinos? Deixo a tua consideração. Ele deveria ter qualificado como Filho de Deus
como um coração e um Deus. Ai, e eternamente, ai. Quem poderá escrever ou falar suficientemente sobre isso?